Eu tenho o prazer de estar bem diante da Capela de São Francisco, em Niterói, Rio de Janeiro. Então, nós estamos aqui diante desse monumento histórico tão importante, porque, entre outras coisas, aqui os jesuítas exerceram o seu ministério também. E nesse púlpito aqui, segundo relatos históricos, o padre José de Anchieta pregou no púlpito dessa igreja. A igreja de São Francisco Xavier foi erguida como capela em 1572 por José de Anchieta, com o auxílio de índios aliados de Araribóia, em terras de propriedade dos jesuítas, onde eles praticavam a criação de gado. Aqui era uma grande fazenda ao redor da igreja. A igreja, inclusive, o outeiro, onde estou agora, está situado onde era um antigo marco jesuítico, na subida do outeiro. A igreja foi construída à beira-mar, entre as praias de São Francisco e Charitas. A igreja atual foi construída de 1692 a 1695, provavelmente pelo padre Lourenço Gonçalves. Tem vista panorâmica e é cercada por frondosas mangueiras. É um belo exemplar da arquitetura barroca jesuítica. Então, esse lugar é especial. É muito importante, está tão pertinho de nós aqui do Rio de Janeiro e muitas vezes não se tem conhecimento disso. Então, essa igreja ela traz características da arquitetura religiosa rural, típica dos padres jesuítas, que tão logo aportaram no Brasil, trataram de fundar aldeamentos, como o de São Lourenço aqui em Niterói, nos lugares mais longínquos desse país. A igreja foi construída em alvenaria de pedra e cal. O templo, de arquitetura simples e proporção pequena, compõe-se de nave e capela-mor, com paredes grossas, portas e janelas de madeira maciça. A igreja apresenta a graciosa torre campanária. Então está ali a torre campanária. E é encimada por uma cruz. Então lá em cima está a cruz. A igreja apresenta o frontifício, coroado por frontão triangular, guarnecido por telhas, acima da única porta de entrada e ladeada por duas pequenas janelas. Então aqui estão as janelas pequenas, e ali também tem mais duas, que foram certamente colocadas depois. Então, nós vemos aqui essa obra arquitetônica. Uma pequena torre sineira se encontra entre o corpo da nave e a casa dos padres. O sino é do século XVI. O interior é singelo, com a imagem de Francisco Xavier. Altamor com madeira pintada, conservando o púlpito composto de grossos balaustres de madeira torneada, de onde se diz: pregava José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Existe também um armário de jacarandá, contendo o ano de 1696, esculpido. Existe uma pia batismal em cerâmica feita pelos índios. Olha o valor da cerâmica indígena aqui, onde os padres jesuítas também aprenderam, beberam dessas águas da cultura indígena nesse lugar. Então, esse lugar maravilhoso, não é verdade? Então, tem toda essa importância histórica. É uma construção térrea que servia de residência dos padres. Na fachada dos fundos, voltada para o nascente, a igreja possui um relógio de sol, com as insígnias da Companhia de Jesus. Ao pé do outeiro se encontra um antigo marco de medição jesuítica, conhecido com o peso das terras, com inscrição e insígnias jesuíticas
fincado em 1730 nessa propriedade. Com a expulsão dos jesuítas de Portugal e das colônias em 1759 pelo Marquês de Pombal, os bens da obra foram confiscados e vendidos em leilão público. A partir de então, a fazenda de gado do Saco de São Francisco passou a ter vários proprietários. Em 1869, o tempo e as terras adjacentes foram desapropriadas, destinando parte da área para a construção de uma praça pública do cemitério local. Com a proclamação da República, o governador do Rio de Janeiro entregou a capela e seu patrimônio às autoridades eclesiásticas. Então, voltou para a igreja esse grande patrimônio histórico tão importante. Então nós vemos aí a importância desse local na história do Brasil, na formação da cultura cristã, das tradições cristãs que foram introjetadas em nós, a fé cristã, pelos padres, né? Principalmente os jesuítas, que fizeram esse trabalho tão importante de evangelização, de catequização, colonizando os índios, fazendo um trabalho que até hoje chegou até mim, que a primeira semente plantada nesse país foi uma cruz. Então, nesse lugar que se diz que tudo que se planta dá, foi plantada a fé cristã, onde também eu, como historiador, fui alcançado por essa fé, e mesmo sendo um pastor evangélico, como historiador, um caçador de histórias, estou aqui pedindo que você, se você acha relevante todo esse conteúdo histórico, de pesquisa verdadeira, você dá o seu like, se inscreve no canal, porque é muito importante conhecermos as nossas origens, né? Todo esse trabalho profícuo, né? De grande zelo, de grande sofrimento que esses grandes intelectuais tiveram e que foram expulsos daqui. Então, infelizmente, esses homens fizeram um grande trabalho e nós, assim, nos alegramos de ver o trabalho deles. Agora, eu queria só que você visse ao redor daqui, desse outeiro, olha a natureza pródica onde eles se instalaram. Olha ali embaixo a Baía de Guanabara, a praia de São Francisco, ali mais embaixo de Charitas. Olha que lindo, fico aqui diante de mim. Então nós vemos o sol ainda brilhando, porque está entrando uma frente fria. Então que lugar maravilhoso aqui que os índios viviam, juntamente com os padres jesuítas que os protegiam, que os guardavam, que os sustentavam com a fé e também com várias formas de manutenção da vida deles. Então, aquele lugar maravilhoso é esse aqui onde nós se encontramos e que muitos não conhecem, desconhecem. O local tão lindo onde está inserida essa igreja, com tanta história, com tantas belezas naturais. Olha aqui as mangueiras que eu relatei da filmagem. Então, nesse lugar tão pródigo, nós estamos aqui filmando, né? Trazendo para você esse material tão rico e que hoje, né, não é tão valorizado, né? Essa questão da fé cristã e do trabalho cristão que foi realizado nessa nação. Eu tenho certeza que lá em cima, onde tem um local de contemplação também de belezas, né? Onde se solta de parapente, é muito mais visitado no campo do que aqui desse patrimônio histórico. Então é importante. Aqui está o relógio de sol, né? As iniciais ali dos jesuítas. Então é nessa que é a parte de trás aqui, toda essa estrutura.
arquitetônica aqui, que é feito o trabalho hoje, certamente pela Diocese de Niterói. Mas olha que lugar pródigo, olha que lugar aprazível, que lugar gostoso de estar. Olha que paraíso, o tamanho dessas árvores. Que lugar bonito, que lugar pródigo, que lugar belo é esse, onde nós estamos, tendo o privilégio aí de estar com você nesse canal Caçadores de História. Então, se você gostou desse conteúdo, dá o seu like, se inscreva, faça parte aí para podermos estar divulgando esse canal, divulgando essa importante participação dos cristãos nessa nação, os católicos, as ordens católicas, as igrejas evangélicas e todos aqueles que anunciam o evangelho dessa nação.